Abra sua Bíblia outra vez no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, onde a leitura foi feita, e eu gostaria de reler aqui alguns versículos. A partir do versículo 25, o Senhor, no seu conhecido Sermão do Monte, traz uma orientação que é extremamente útil e necessária para os dias de hoje. Se era para os dias em que os discípulos escutaram isso ao vivo em alguma montanha da Galileia, muito melhor, ou muito mais é para nós hoje útil essa instrução nos dias que nós vivemos. Vamos ler. Verso 25, capítulo 6 de Mateus, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós nesta noite, nos falando, queridos, sobre uma questão que está bem presente na vida de todo mundo no dia de hoje, nos dias que nós vivemos, que é a ansiedade. A ansiedade realmente é chamado o mal do século, né? Era assim no século 20 e continua no século 21, e possivelmente, se Jesus não voltar, vai continuar no século 22 também. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. E nós vemos na palavra de Deus como podemos nos livrar deste mal terrível que é a ansiedade. Nesse tempo que nós vivemos, queridos, vemos que a ansiedade é algo que é generalizado. Não há uma só classe social, uma só pessoa, uma faixa etária que a gente possa dizer que não tem nenhuma ansiedade. De fato, nós vivemos numa era ansiosa. Isso por quê? Porque cada vez mais vivemos num mundo de incertezas, num mundo incerto. As pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, e elas ficam preocupadas. E há muitas questões que acabam contribuindo para que essa ansiedade seja cada vez maior. Por exemplo, nós vivemos numa época de muita violência. A violência urbana, seja no trânsito, seja através dos crimes, seja através dos fatores naturais, tem acontecido constantemente. E se alguém ligar a TV para assistir um jornal, ou pegar um jornal impresso, vai dar de cara prontamente com crimes, assaltos, arrastões, batida, capotamento de veículo e tantas outras coisas que faz com que as pessoas vivam com medo. Já tem medo de sair de casa. Já ficam com medo de que pode lhe acontecer na rua.
E se perguntasse aqui, muitos dos irmãos certamente já foram vítimas dessa violência, de uma maneira menor ou maior. Alguns certamente já foram assaltados ou tiveram pessoas próximas que levaram o celular ou a carteira ou alguma outra coisa, ou se envolveram numa batida no trânsito, e as pessoas ficam ansiosas, porque não sabe o que vai acontecer na rua, não sabe o que vai acontecer no trânsito, não sabe o que vai acontecer durante aquele dia. Some-se a isso que no trabalho as coisas estão cada vez mais complicadas, porque vivemos uma era de muita competição. A competitividade profissional é muito grande. É muita gente para pouco emprego. É muita gente para ganhar o seu espaço ao sol. E aí, então, o sujeito vai trabalhar sem saber se continua empregado. Porque pode ser substituído por uma máquina, ou por alguém mais novo, ou por alguém mais habilidoso, de forma que ele vai trabalhar também já ansioso, preocupado. Ainda por cima, nós vivemos uma era de consumismo. E as pessoas são muito avaliadas pelo que elas têm. E também nós vivemos numa época em que o consumo não só é estimulado, como as coisas, os bens de consumo, eles são feitos para não durar muito. E alguém compra o celular, o último modelo, e só é o último modelo naquele dia. No dia seguinte já é o penúltimo, porque já lançaram um modelo mais novo, e ele já está ansioso, querendo trocar para aquele modelo mais novo. Ele compra um aparelho eletrônico, e logo em seguida aquilo já ficou para trás, já vem uma outra coisa, e a moda também, porque a cor que estava na moda nesse verão já não estará no próximo inverno, e todo mundo então quer comprar e comprar e comprar, e acaba ficando também ansioso, porque precisa ter dinheiro, compra no cartão de crédito e depois vê-se as voltas com as faturas para pagar. Isso só aumenta a ansiedade do povo. Ainda por cima, nós estamos vendo as cidades crescerem e a vida se tornar mais agitada. Porque antes gastávamos menos tempo para chegar ao local de trabalho. Agora o trânsito é difícil, está mais distante o local onde moramos para o local onde trabalhamos, e aí aquela correria, tem que sair mais cedo, coisa atrapalha, chega atrasado, tudo isso faz com que a ansiedade aumente. Quantas pessoas ansiosas no trânsito porque parou e agora não anda a fila e tem que chegar a tempo, vai perder um compromisso, a ansiedade só aumenta. Some-se a isso muitas pessoas que são pessoalmente desorganizadas, né? Alguém que não planeja o seu dia, que não organiza a sua agenda, que não faz direito o planejamento do que fazer amanhã, já acorda atrasado, tendo que correr, com medo de algum problema no trânsito, com medo de perder o emprego, que tem que ter o salário para pagar a conta do celular, que ele comprou o mais novo modelo, e ainda por cima não se programou direito para aquele dia. Resultado, muita ansiedade. Muita ansiedade. Eu sei que tem gente que já está ansioso aí, só de eu descrever a vida ansiosa que nós vivemos neste dia. E o que acontece, irmãos, é que os medicamentos que combatem a ansiedade, os calmantes ou os ansiolíticos, estão entre os medicamentos mais vendidos do mundo. Vendem demais. Por quê? Porque vivemos uma era de ansiedade. As pessoas estão ansiosas. Nem as crianças estão livres disso, porque vão para a escola e às vezes os pais já querem que faça a aula e de tarde vá para o inglês e depois para o esporte, depois para não sei o quê, e daqui a pouco os meninos estão mais ansiosos e agitados do que os pais. Precisamos então buscar uma solução para isso tudo. E Jesus tem a melhor proposta para nós vencermos a ansiedade. Jesus tem a cura definitiva para este mal do século 20 e 21, e é isso que nós vamos ver na palavra de Deus hoje. Como podemos então vencer esta ansiedade, combater este mal terrível que assola a toda a humanidade? Primeiro vamos entender o que é a ansiedade, né? Ansiedade, queridos, é uma perturbação de espírito, ou um mal-estar,
que é causado pela incerteza, pelo receio do amanhã. Não sabemos o que virá amanhã e aí ficamos preocupados. E o pior é que muitas vezes isso não tem uma causa evidente. Não é porque o chefe já sinalizou que você vai ser demitido, não é porque já foi avisado que o trânsito hoje vai estar parado, não é porque foi avisado que hoje possivelmente vai ter algum assalto, não. Às vezes não tem nada previsto, mas você já está antecipando o problema, já está então com seu espírito perturbado pela incerteza, pelo temor, pelo receio do que pode vir amanhã. E essa ansiedade, normalmente, é esse receio, só que de uma maneira muito exagerada. É normal você estar preocupado com o seu emprego, é normal você sair de casa olhando para o relógio para não perder a hora. Mas a ansiedade é quando isso toma um vulto realmente muito grande, que você já sai com os batimentos cardíacos acelerados de casa, preocupado com tudo o que pode acontecer, que você nem sabe se vai acontecer, mas antecipadamente você já está temendo, já está com medo. E a ansiedade, então, é muito prejudicial para o ser humano. E aí nós vemos no Novo Testamento que muitas vezes essa palavra vai ser utilizada, e a palavra que nós temos no texto aqui de Mateus capítulo 6, na revista e corrigida de Almeida, nem sempre temos a palavra ansioso ou ansiedade. Muitas vezes ele vai falar como os cuidados da vida. Aqui nós temos no verso 25, a corrigida diz, não andeis cuidadosos, ele quer dizer, não andeis ansiosos, como outras versões trazem. Quando ele diz, no verso 27, qual de vós poderá, com os seus cuidados, ele está querendo dizer, com a sua ansiedade, acrescentar alguma coisa, de forma que, diversas vezes, Jesus vai falar sobre este problema, sobre a ansiedade. E vai trazer, então, essa ideia, os cuidados com as coisas do mundo, com as coisas da vida, a preocupação. Nós precisamos entender que a preocupação exagerada, a preocupação inútil e infrutífera, que é a característica da ansiedade, Jesus quer que nós tiremos isso do coração, porque ela não vai nos levar a lugar algum, e nós precisamos, então, tratar o nosso coração nesta noite com a palavra de Deus, para nos livrarmos desta ansiedade. Entretanto, Jesus não quer que nós vivamos também assim, totalmente desligados. Não, está pegando fogo a casa, não, deixa, depois constrói outra, não é isso. Nós temos algumas coisas com que nós devemos realmente nos preocupar, mas não viver nesta ansiedade maluca que todo mundo vive. Vamos entender então o que a palavra de Deus tem para nos falar sobre este tema. A primeira coisa que Jesus combate aqui, queridos, é a nossa preocupação com o futuro. Nós vivemos muito preocupados com o dia de amanhã. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos evitar essas preocupações inúteis. E que preocupações são essas? São aquelas que nos tiram a confiança de descansar em Deus. Jesus diz na sua palavra, por que é que você anda ansioso quanto à vossa vida? Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e ele diz, a vida não é mais do que o mantimento, e o corpo não é mais do que a vestimenta. O que ele está dizendo é, você não já recebeu de Deus um corpo? O que é mais caro ou mais difícil de se obter? O corpo ou a roupa para cobri-lo? Obviamente que é o corpo. Você talvez não tenha ninguém aqui com uma mão biônica, uma perna biônica, mas não queira saber quanto custa isso. Não queira saber como é difícil conseguir isso. E nós estamos falando de uma máquina. Imagine um órgão humano. É algo caríssimo e até muitas vezes impossível de se obter um 0 quilômetro para botar no lugar. E o que Jesus está dizendo é, Deus não já lhe deu a vida? Ele já não lhe deu o corpo? Isso é muito mais difícil de obter e muito mais caro do que o alimento para manter o corpo e do que a vestimenta para cobrir este corpo.
Então, se você já recebeu de Deus o que é mais difícil e o que é mais caro, por que é que você está preocupado se Ele vai lhe dar ou não o que é mais simples, que é a comida e a roupa para cobrir este corpo? E aí ele diz, olha, nenhum homem com os seus cuidados, com a sua ansiedade, pode acrescentar algum tamanho à sua estatura, algum dia à sua vida. As coisas mais difíceis, queridos, Deus já nos deu. E nós não vamos, por mais ansiosos que fiquemos, com as nossas preocupações, não vamos acrescentar as coisas principais. Se você tem vida, foi Deus quem lhe deu. E o Deus que lhe deu vida, Ele cuida de você para que você continue vivo. Se você tem um corpo e um corpo perfeito, foi Deus quem lhe deu. Se Ele lhe deu esse corpo, muito mais facilmente Ele lhe dará a vestimenta para você cobrir o seu corpo. E aí Jesus vai falar de algo muito simples, uma figura muito simples. Vejam as aves do céu. Deus não criou todas elas? Deus não lhes deu um corpo, não lhes deu vida? E elas não ficam preocupadas com a sua vestimenta. Elas não ficam preocupadas com o alimento delas. Por quê? Porque Deus cuida delas. Deus cuida delas. E Jesus diz, vocês, para Deus, têm muito mais valor do que as aves. Aleluia. Se Deus cuida das aves, que vale menos do que você aos olhos de Deus, então imagine como Deus vai cuidar de mim e de você. Aleluia. O que Jesus está dizendo é, não adianta você ficar correndo para lá, para cá, ansioso, preocupado, como se você não tivesse alguém que cuidasse de você, porque Ele cuida de nós. Aleluia. No verso anterior, no verso 24, Jesus está dizendo assim, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês servirão ao dinheiro, ou vocês servirão a Deus. Mas aí raciocine comigo, se você tivesse todo o dinheiro necessário, se o dinheiro que você tem fosse um dinheiro todo suficiente, você não estaria preocupado com o que você iria comer, certo? Se você tivesse um dinheiro todo suficiente, você não estaria preocupado com a roupa que você iria vestir, porque era só ir na loja e comprar. O dinheiro era suficiente para comprar o alimento ou a roupa, qualquer que você necessitasse. Se você tivesse um pé de dinheiro, e especialmente se as notinhas da sua árvore lá no quintal fossem todas de garopa, né? Se você descobrir um desses por aí, por favor, me arrume uma semente. Se tivesse um pé de garopas lá de notas de R$100 lá na sua casa, você não estaria preocupado. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Não, vá ali, tira umas notinhas e compra. Então, se o dinheiro fosse o seu senhor e ele fosse todo suficiente, você não estaria preocupado. Agora a pergunta é, e se Deus é o seu Senhor e Ele é todo suficiente, por que é que você está preocupado? Por que é que você está ansioso? Se você serve a Deus e não ao dinheiro, e o Deus que você serve é todo suficiente, é todo poderoso. E ainda mais ele diz, esse Deus todo suficiente, que cuida de você, ele não é simplesmente o seu patrão, ele é o seu Pai Celestial. Aleluia! Porque se eu tivesse um patrão riquíssimo, correria o risco de eu, tendo uma necessidade, chegar a ele, patrão, é o seguinte, estou precisando de um adiantamento aí. Não, esse mês nada de adiantamento. Tudo bem, ele é o patrão. Mas quando o filho vai ao pai, pai, eu estou precisando de um dinheiro aí. Ele não diz, não tem adiantamento esse mês. Porque ele é pai. E ele é bom, aleluia. E ele diz, olha, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. O Pai Celestial é maravilhoso, é extraordinário. Então Jesus diz, por que é que você fica preocupado inutilmente, se a sua preocupação não pode acrescentar as coisas mais importantes? Você não pode crescer, você não pode conseguir um corpo melhor, você não pode conseguir vida, porque você está preocupado. Deus já lhe deu tudo isso, então agora descanse no Senhor. Não fique ansioso. Por quê?
o que nos sustenta é o Pai Celestial, e Ele está no controle de todas as coisas. O que Jesus diz é, sabe seu Pai Celestial? Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de todas as coisas. Nada acontece nesse universo fora da agenda do Pai Celestial. E esse Pai Celestial é meu Pai e é seu Pai. E Ele cuida de nós, aleluia. Ele é bom, Ele é todo suficiente, todo poderoso, e Ele está no controle de todo o universo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, a preocupação, a ansiedade, queridos, ela é inútil. Jesus diz, nenhum de vocês pode acrescentar um côvado à sua estatura. Alguns bem que gostariam, né? Um côvado eu não vou dizer, mas uns 20 centímetros não me faria muito mal. Mas não adianta ficar preocupado que não vai conseguir. Um côvado aí em torno de 45 centímetros, né? Já existem até umas técnicas malucas aí que inventaram, que o camarada quebra o osso, afasta e espera calcificar, quebra de novo, afasta, espera calcificar. Não recomendo para ninguém. E nessa técnica aí, o camarada vai ficar velho antes que cresça 45 centímetros de osso quebrado. Não vai dar certo isso. Não adianta querer resolver aquilo que está fora do seu controle. O que Jesus está dizendo é isso, não adianta você querer preocupar-se com aquilo que você não tem como resolver. Mas você tem um Pai que resolve isso para você. Aleluia! Por que ficar ansioso se você não tem como resolver as coisas que seu Pai já resolve para você? Aleluia! Então o que nós devemos, queridos, é confiar no Senhor. Jesus diz assim, os gentios... Quando ele fala de gentios, no contexto, obviamente, ele está falando para judeus. Então, quem são os gentios? São os povos que não servem a Deus. São os pagãos que adoram a outros deuses. E ele diz, esses gentios, eles ficam preocupados com estas coisas. Com o que vão vestir, com o que vão comer. E eles ficam ansiosos, inquietos. E, de fato, eles devem ficar. Porque quem não tem um pai bom é assim mesmo. Quem não tem um pai todo-poderoso é assim mesmo. Quem não tem um pai que cuide dele, deve viver realmente preocupado e ansioso. O camarada tem que trabalhar preocupado, porque ele sabe que pode perder o emprego a qualquer hora. Mas quem tem um pai maravilhoso que cuida dele, que é quem abre porta, quem fecha a porta, quem exalta, quem abate, quem faz porta se abrir, quem muda a lei, quem revoga a lei para abençoar o seu povo, se ele é seu pai e ele cuida de você, fique tranquilo. Não fique ansioso não. Isso é coisa de quem não confia em Deus. Isso é coisa de quem não tem um pai para confiar. A ansiedade, queridos, mostra somente falta de confiança em Deus. Aleluia. Se o seu pai fosse Bill Gates ou um outro grande magnata aí, certamente você não acordaria preocupado. Meu Deus, será que vai ter dinheiro para comer hoje? Você não acordaria preocupado. Mas a grande notícia que eu tenho para lhe dar é que seu pai é muito mais rico do que Bill Gates. Porque a fortuna de Bill Gates oscila de acordo com a variação da bolsa. E a fortuna do nosso pai simplesmente não oscila com nada nesta vida. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Se faltar ouro, ele faz mais. Se faltar prata, ele faz mais, porque ele é quem cria todas as coisas. Aleluia! Não fique, pois, ansioso. Seu pai cuida de você. Jesus diz então, não se preocupe com amanhã. Não fique preocupado com o dia de amanhã. O seu pai está cuidando da agenda do dia de amanhã. Aleluia. Outra questão que Jesus vai falar sobre o futuro é que muitas vezes, queridos, nós acabamos nos preocupando tanto com esses detalhes que esquecemos de focar naquilo que é o principal. Às vezes ficamos tão preocupados em correr atrás do alimento, do vestido, das coisas básicas desta vida, que esquecemos do que é o principal, o essencial para nós, que é manter o relacionamento com o nosso Pai.
com o nosso Pai. Então ele diz que nós não deveríamos ficar preocupados com o amanhã, porque o Pai Celestial sabe destas coisas. Mas o que a Bíblia mostra é que a ansiedade, o cuidado com as coisas do mundo, é um impedimento para as pessoas se chegarem a Deus. Jesus estava um dia na casa de Lázaro, não é? Nós conhecemos bem essa história, e estava ali as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Porque se você está conversando com alguém que pode multiplicar os pães, para que se preocupar com o almoço? Se você está conversando com alguém que pode fazer até paralítico andar, para que se preocupar com a fome? Se você está conversando com aquele que é todo-poderoso e resolve todas as coisas, então você não deveria estar ansioso com as coisas básicas. Mas Marta, ela estava correndo de um lado e para outro. Não tinha tempo para Jesus, porque ela tinha que resolver as coisas básicas do dia a dia. Qualquer um de nós vai dizer, mas espere, Jesus ia ficar sem almoço nesse dia? Jesus ia ficar na casa suja, desarrumada? Vai ver, ele chegou sem avisar e pegou aquela roupa toda estendida no varal e Marta correu e tal. Mas a questão não é essa, a questão é que Jesus era a figura mais importante. E o mais importante era manter a comunhão com Ele, do que cuidar nos afazeres da casa. Os afazeres podiam ficar para outro dia. Até a comida, Jesus podia dar um jeito nisso. E Jesus então corrige dizendo, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas Maria escolheu o principal. A parte principal é a que Maria está fazendo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Melhor do que ficar correndo atrás de resolver as coisas que muitas vezes escapam ao nosso controle. Nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. E Jesus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? É o mesmo que ele dizer que Deus seja rei e que você obedeça a sua palavra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é agradar a Deus, é fazer aquilo que Deus gosta. Faça o que Deus gosta e deixe que Ele vai cuidar de você. Aleluia. Ande em comunhão com Ele. Aleluia. E Ele vai cuidar de você. O problema, queridos, é que muitas vezes um homem tem tanto tempo correndo atrás de resolver as coisas com os outros homens que não tem tempo para estar com Deus. Muitos estamos como Marta, correndo, tentando resolver as coisas. E nessa correria, não temos tempo para manter a comunhão com o Pai Celestial, que é aquele que cuida verdadeiramente de nós. E Jesus está dizendo, não fique tão preocupado com as coisas desta vida, que não tenha tempo para ter relacionamento com aquele que realmente cuida de você. Aleluia. Lutero era conhecido por ser um homem de oração. E ele orava todo dia pelo menos 1 ou 2 horas. E é registrado uma expressão dele que ele, alguns dias acordava e dizia, eu tenho tanta coisa para resolver hoje, que em vez de 2 horas eu vou orar 3. Em vez de gastar só 2 horas em oração, eu vou gastar 3, porque eu tenho muita coisa para resolver hoje. O que ele estava querendo dizer? Eu vou buscar auxílio daquele que pode me ajudar a resolver essas coisas. Eu vou pedir ao Senhor que me ajude a resolver essas coisas. Em vez de dizer, eu vou orar só 15 minutos porque eu tenho muita coisa para resolver e eu tenho que correr atrás de resolver isso, ele dizia, Deus pode resolver melhor do que eu, então eu vou gastar mais tempo em oração pedindo que o Senhor me ajude, me abençoe a resolver tudo isso. Então nós passamos muito tempo, irmãos, correndo atrás das coisas que não resolvem, das coisas insignificantes, das coisas que não são principais. E não temos tempo para cuidar daquilo que é o principal, os nossos relacionamentos com as pessoas e principalmente o nosso relacionamento com Deus, que é a coisa mais importante da nossa vida. Aleluia. Você tem muita coisa para resolver, mas veja na sua agenda qual é a coisa principal. Jesus disse, a coisa principal é esta, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas
Essas coisas básicas, o que comer, o que vestir, o alimento, o mantimento, o calçado, ele diz, Deus sabe que você precisa disso, e Ele cuida de você. Aleluia. Esse nosso ativismo desenfreado acaba nos tirando o foco, em vez de mantermos e cada vez buscarmos o relacionamento com aquele que pode resolver os nossos problemas. Nós queremos resolvê-los por nós mesmos e nos tornamos cada vez mais ansiosos. Então o que Jesus diz é, não se preocupe com o seu futuro, preocupe-se em hoje ter uma boa comunhão com Deus. Preocupe-se em hoje viver em intimidade com Deus. Outra coisa que preocupa muito as pessoas hoje em dia é a preocupação com as coisas terrenas, com as coisas do dia a dia. Nós nos preocupamos em trabalhar, e trabalhar é necessário, mas às vezes nos preocupamos tanto em trabalhar, que não temos tempo para aquele que nos dá a força para o trabalho. Às vezes fico preocupado quando vejo pessoas com 2, 3 empregos, e muitas vezes eles não têm esses empregos tantos, não é porque lhes falte o dinheiro para comprar a comida, é porque eles já estão pensando no carro importado, na casa de praia, na casa de campo, já estão pensando na viagem para o exterior, ou seja, estão vivendo, buscando as coisas materiais, como se isso fosse a felicidade, como se isso fosse o mais importante, e não tem tempo para buscar as coisas espirituais. Jesus contou uma parábola de um semeador, e uma parte daquela semente, ele disse, foi lançada e caiu no meio dos espinhos, e foi sufocada. E quando ele explica a parábola, ele diz, o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra. Ele está falando de um crente, que a palavra de Deus já chegou no coração dele, mas os cuidados deste mundo, ou a ansiedade com as coisas materiais, e a sedução das riquezas, o desejo de ficar rico, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Do ponto de vista do mundo, queridos, prosperidade é sempre bom, mas do ponto de vista de Cristo, prosperidade pode ser um impedimento à sua fé. Do ponto de vista de Cristo, o dinheiro não é um colega, um amigo, ele pode ser mesmo um concorrente de Deus. Ele diz, você não pode servir a 2 senhores. Ou você servirá a Deus, ou você servirá às riquezas. O mundo vive correndo desesperado atrás de mais dinheiro. Tudo por dinheiro, qualquer coisa por dinheiro. As pessoas são capazes de vender a própria alma. Se não vendem num pacto com o diabo, mas assinam contratos para trabalhar de manhã até madrugada, o que dá quase no mesmo. Não vende ao diabo, mas vende ao mercado de trabalho, para ter dinheiro, e não vê que isso afeta seriamente a coisa mais importante da vida, que é ter tempo para Deus. O homem que não tem tempo para Deus e para o seu reino, corre um sério perigo de passar a eternidade longe dele. Quem não tem tempo para Deus, está correndo um risco muito grande de passar a eternidade longe de Deus. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus diz assim, olhai por vós, tenha cuidado com o que você está fazendo, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Jesus não está falando de comida, mas aqui ele não está dizendo só a comida básica para você viver, ele está dizendo o exagero, a glutonaria. O glutão é aquele que muitas vezes quer comer demais porque não tem certeza se vai ter para o dia seguinte. Ou que acha que só tem prazer na comida. Ele diz que não se carregue os seus corações de glutonaria, de embriaguez, que é também um exagero na bebida, né? Jesus não disse no texto que as pessoas ficam preocupadas, que comeremos, que beberemos, mas ele não está falando simplesmente da coisa simples, ele está falando aqui do exagero, de embriaguez e dos cuidados da vida, ou da ansiedade. Cuidados aqui no Novo Testamento, a mesma palavra para ansiedade. E ele diz, e essas coisas
faça com aquele dia, o dia da vinda de Jesus, venha de improviso sobre vocês. É possível que alguém esteja tão preocupado com as coisas desta vida, que não chegue ao céu, porque não tem tempo para Deus. Jesus está dizendo, isso é coisa de gentil, meu irmão. Isso é coisa de quem não tem um Pai celestial. Isso é coisa de gente que não tem a fé que você tem em Deus. E ele diz, não fique preocupado com essas coisas do mundo. Deus cuida de você. O que a Bíblia está ensinando não é, fique deitado numa rede que vai cair do céu. Não, não é isso que ele está ensinando. Paulo ensina dizendo, trabalhe para você ter o que comer. Mas ele diz, trabalhe com sossego. O salmista diz, não adianta de nada acordar de madrugada e trabalhar até tarde, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Aleluia. O que nós precisamos, queridos, é trabalhar, mas trabalhar com a confiança no Deus que cuida de nós. Aleluia. Manter uma vida tal que não precisemos ou não queiramos estar tão envolvido com as coisas materiais, que não tenhamos tempo para as coisas espirituais. Aleluia. Então não fique preocupado com as coisas do mundo. Nem fique preocupado com o que os homens podem lhe fazer. Nós vimos que uma das razões para a ansiedade é a violência, é a falta de emprego. As pessoas ficam preocupadas. Meu Deus, e se alguém me assaltar? Meu Deus, e se alguém tirar o meu emprego? E eles ficam ansiosos, preocupados. Mas quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele diz, olha, vocês vão pregar o meu evangelho, e vocês vão ser levados à presença de governadores, vocês encontrarão muita oposição. Jesus não prometeu, queridos, que por sermos crentes, nós viveríamos num mar de rosas. Pelo contrário, ele disse que nós teríamos muita oposição por sermos crentes. Mas ele disse assim, olha, quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos ou ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Por quê? Porque o vosso Pai vai cuidar de você também nesse instante. Aleluia. O cristão, ele precisa entender que o cuidado de Deus se estende a todas as áreas da sua vida. Deus cuida de nós, inclusive quando nós fomos perseguidos, quando nós enfrentarmos oposição, ou quando estivermos imersos aí nesta violência, nesses problemas que o mundo enfrenta, tenha certeza de uma coisa, você não está sozinho nisso. Se você for perseguido, se alguém se levantar contra você, você não está sozinho. Jesus disse aos seus discípulos, vocês serão perseguidos por causa da fé, mas eu estarei convosco. Aleluia. E porque Ele prometeu estar conosco, nos daria capacidade de viver a nossa fé, mesmo sobre oposição, mesmo com muitos problemas, mesmo com muita dificuldade. Jesus então está dizendo, queridos, que nós não precisamos estar ansiosos, senão tendo uma única preocupação, que é de agradar a Deus. Ele diz, não fique preocupado não. Preocupe-se sim em agradar ao Senhor. Paulo, quando escreve num contexto aqui falando sobre o casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, pois quero que estejais livres de cuidado, ou seja, livres de ansiedade. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuide das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Ele está dizendo que o casado tem mais preocupação. Mas a todos ele está dizendo, o Senhor cuida de nós. E a nossa grande e maior preocupação deve ser em agradar ao Senhor. Se você agrada ao Senhor, diz o texto, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. É que nós corremos tanto, irmãos, e por causa, por exemplo, da tentativa de manter um emprego, às vezes preferimos agradar ao homem do que agradar a Deus. Que grande besteira. Porque ninguém pode garantir o seu emprego mais do que Deus. Aleluia.
Não fique correndo tentando agradar os homens, porque os homens não podem garantir o seu futuro. Se existe alguém a quem você deve agradar, que pode garantir o seu futuro, esse alguém é Deus. Que Ele seja o Rei, que você agrade a Ele, que você cumpra a justiça do reino dEle, e Ele vai cuidar de você. Aquele que teme a Deus, irmãos, e que vive neste temor ao Senhor, não precisa temer mais a ninguém. Jesus disse, olha, não temais os que matam o corpo. Você está preocupado com a violência? Você está preocupado com o assalto? Não tenha medo disso não. Você deve temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. E quem é esse? Não é Satanás não, é Deus. É Deus. Deus é que controla todas as coisas. Se você quer agradar alguém para garantir o seu futuro, agrade ao Senhor, aleluia. Viva para o Senhor, tenha tempo para o Senhor, mantenha a comunhão com o Senhor, traga um presente para o Senhor. Tem gente que tentando manter o emprego, leva um presentinho para o chefe. Não vou dizer que você não faça isso não, mas eu vou dizer, a melhor pessoa para quem você deve trazer um presente é para o Pai Celestial, aleluia. E do que é que Ele gosta? Ele gosta de louvor, de adoração, de oração. Ele gosta de tempo para Ele. Ele gosta que você esteja voltado para Ele. Ele gosta que você ande de acordo com a palavra dEle. É disso que Ele gosta. Você quer dar um presente a Deus? Diga, Deus, neste dia eu vou fazer tudo para te agradar. Deus, nessa noite eu vim aqui, eu quero desligar o celular, eu quero me desligar das coisas que me cercam, porque essa noite é tua, Senhor. Eu vim aqui para te oferecer este culto, esta adoração, aleluia. Traga um presentinho para Deus, certamente Ele vai se agradar de você, aleluia. E Ele é que pode garantir o seu futuro. Se você vive no temor de Deus, irmãos, não tema mais a nada. Quem anda no temor do Senhor, o Pai Celestial cuida dele, aleluia, e faz com que ele ande muito bem, aleluia, glória a Jesus. O nosso erro é querer agradar as pessoas erradas, e alguns até, na tentativa de agradar o homem, desagradam a Deus. Prejudicam a sua fé, fazendo coisas que não devia para tentar manter o seu emprego. O seu emprego não está garantido com isso, meu querido. Agora, agrade ao Senhor. Você pode até perder esse emprego que você tem, mas o Deus a quem você agrada pode lhe conseguir um melhor, e certamente vai fazê-lo, porque Ele tem prazer naquele que lhe agrada, naquele que anda de acordo com a sua palavra. Aleluia! Não fique preocupado, Deus está cuidando de nós. Os homens podem se levantar contra nós, mas aquele que está conosco cuida de nós a cada instante. Então a cura da ansiedade, irmãos, é muito simples. A cura da ansiedade é nós lançarmos as preocupações nos pés do Senhor. Só poderemos ser curados dessa preocupação inútil se nós entregarmos todos os problemas àquele que pode resolver, que é o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia, aleluia. Imagine uma criança e ela está preocupada porque tem que ir para o colégio, tem que arrumar o lanche, tem que passar o ferro na sua farda, tem que pagar a mensalidade do colégio. Você já viu uma criança de 3, 4, 5 anos preocupada com essas coisas? Não, ela não está preocupada. Por quê? Porque ela tem quem faça para ela. Ela sabe que quando acordar, a farda já vai estar passadinha, o lanche já vai estar pronto, o carro, a condução, ou alguém que vá segurando na mão dela até a escola, se for pertinho, for a pé, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Ela não acorda ansiosa, meu Deus, será que vai ter alguém para passar a minha fardinha? Será que vai ter alguém para preparar o meu lanche? Ela não se preocupa com isso, por quê? Porque já tem quem resolva para ela. Aleluia. Se você tem quem resolva para você, você não precisa ficar ansioso. Aleluia. O que nós precisamos, queridos, é entregar o nosso
cuidado, a nossa preocupação ao Senhor, Pedro diz, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Ele não está dizendo não faça nada, Ele está dizendo não fique preocupado com isso. Faça, mas entregue ao Senhor. Ele vai lhe ajudar a fazer, muito melhor do que se você tentar fazer sozinho. Aleluia! Então, quando nós entregamos ao Senhor, Ele cuida de nós. Paulo também diz em Filipenses 4, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Olha que coisa extraordinária. Ele diz, você tem problemas para resolver? Primeira coisa, apresente esses problemas a Deus em oração. Entregue ao Senhor isso em oração. E depois que você entrega, já comece a agradecer. Já comece a dar graças. Aleluia. Jesus nos ensinou a orar. Ele chega diante de uma pedra imensa que está tapando um túmulo onde o homem está morto. Jesus não diz, Deus, por favor, tenha misericórdia. Ele diz, Pai, eu te agradeço porque tu me ouves sempre. Deus, eu quero te agradecer pelo que o Senhor vai fazer, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. Aleluia. Aleluia. E Paulo diz, então apresente ao Senhor e já vá dando ações de graças. Já vá dizendo, Deus, obrigado, porque eu estou entregando esse problema aqui ao Senhor. E eu sei que o Senhor vai resolver isso. Eu sei que o Senhor vai cuidar disso. Eu sei que o Senhor vai resolver isso aí. Aleluia. E depois que eu entrego ao Senhor, aí Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Alguém vai chegar a dizer assim, esse homem é doido. Se fosse eu estava arrancando os cabelos da cabeça, e ele está aí, parece que não está acontecendo nada. Não, está acontecendo tudo. Mas o negócio é que ele já entregou para quem pode resolver. Não tem sentido isso. É porque você não entende o que é a paz de Deus no coração daquele que descansa nele. Aleluia. Para que viver ansioso, preocupado, tentando resolver o que você não pode, se você tem Deus que resolve tudo para você? O que Paulo diz é, apresente em oração ao Senhor, aleluia, já comece a agradecer e deixe que a paz dele, mesmo que não faça sentido descansar, faz sentido sim, porque Deus tem cuidado de nós. A paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Crente não é para morrer de infarto causado por estresse e ansiedade não, irmãos. Porque a paz de Deus guarda o nosso coração. Porque é para viver tranquilo, aleluia. Se temos um Deus que cuida de nós de uma maneira extraordinária, aleluia. Ansioso não é coisa de crente, ansiedade não é coisa de crente, aleluia, porque nós temos um recurso extraordinário. Apresente a Deus em oração e deixe que Ele cuide de você, aleluia. Então, o remédio para a ansiedade não é uma técnica para ficar zen, nem é um medicamento para ficar calmo. A cura para a ansiedade é um relacionamento de confiança com o Senhor. Aleluia. O remédio para a ansiedade é você entender que você tem um Pai, que Ele está no céu, que Ele cuida de você, que Ele pode resolver o que você não pode, que Ele quer resolver as coisas desde que você confie nele. Aleluia. Desde que Ele seja rei, que Ele mande, aleluia, obedeça a Ele, mantenha a comunhão com Ele, e o resto pode deixar que Ele cuida de nós, aleluia. O remédio para a ansiedade é um relacionamento de confiança com o nosso Pai Celestial, aleluia. Entenda que Deus é seu Pai, entregue os seus cuidados a Ele, descanse nele, e você jamais vai viver ansioso, aleluia. Essa é a cura para a ansiedade. Mas a Bíblia também fala, queridos, de algumas coisas que nós devemos nos preocupar, sim. Por exemplo, devemos nos preocupar com os outros, em vez de preocupar somente com nós mesmos. Tem tanta gente que fica olhando só para os próprios problemas, tanto, que não tem tempo para olhar para os outros, que às vezes têm problemas maiores. Quando nós olhamos para os problemas dos outros,
a vida se torna mais grandiosa. Talvez do seu lado esteja alguém precisando da sua ajuda. Talvez do seu lado esteja alguém que está mais necessitado de cuidados do que você mesmo. E você anda tão ansioso, correndo de um lado para o outro, que não enxerga seu filho, sua esposa, seu parente, seu vizinho, aquele morador de rua, outras pessoas mais. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós devemos cuidar uns dos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E ele diz então, para que não haja divisão, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aleluia. Você sabe quem são as pessoas necessitadas da sua igreja? Você sabe quem são as pessoas que recebem cesta básica da sua igreja? Você sabe quem são as pessoas que estão doentes na sua igreja? Tem pessoas que não estão vindo ao culto. Pessoas idosas como a irmã Belícia. Você já foi visitá-la? Você chama de mãezinha quando ela chega aqui, mas você já foi visitar sua mãezinha? Tem pessoas ao seu redor, precisando de cuidado e de atenção. E a Bíblia diz, tenham cuidado uns dos outros. Paulo cuidava dos irmãos da igreja e recomendava que nós cuidássemos das pessoas. Ele diz a Timóteo, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você sabe quais são as necessidades do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo? Você está preocupado, não no sentido de ansioso, meu Deus, mas você está apresentando a Deus as necessidades dessas pessoas? Aleluia, precisamos ter cuidado. Os irmãos da igreja cuidavam de Paulo, e Paulo também tinha grande cuidado com a igreja. É assim que funciona. Nós cuidamos dos outros, Deus usa os outros para cuidar de nós. Olha como acontecia. Paulo diz que tinha grande cuidado da igreja, e que a igreja tinha grande cuidado dele. Ele diz, portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu, mas para que fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. A igreja cuidava de Paulo. Ainda diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então a igreja tinha cuidado com Paulo, Paulo tinha cuidado com a igreja. Aleluia. Se você cuida do seu irmão, Deus vai levantar alguém para cuidar de você. Nós vamos olhar mais para os problemas dos outros do que para os nossos próprios problemas. Isso também é um remédio contra a ansiedade. Esqueça os seus problemas. Tem gente do seu lado precisando de mais atenção, de mais cuidado do que você mesmo. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos olhar para o Senhor como o grande Pai que cuida de nós. Olhar para o irmão como alguém que precisa de nossa atenção. E tem outras coisas, mas do dia a dia que você pode fazer para controlar a ansiedade. Aqui umas dicas práticas. Por exemplo, cuidado com a sua alimentação. Tem gente que se alimenta mal. Isso também provoca desequilíbrios no seu corpo e também provoca a ansiedade. Por exemplo, excesso de café, de doces, contribui para a ansiedade. Enquanto que frutas como maçã, banana, ajudam a controlar, é o que dizem os nutricionistas. Outra coisa, faça uma caminhada, né? Uma atividade física, isso também ajuda a combater a ansiedade. Muita gente aí sedentário. Diz, eu não tenho tempo, mas quando adoece, passa 15 dias no hospital e sai 15 dias de circulação e a vida não para por causa disso. Então é melhor tirar aí meia hora para fazer uma caminhada, né? Organiza a sua agenda. Às vezes é coisa simples, no trabalho, em vez de pegar o elevador, vai pela escada, já é uma atividade para você controlar esta ansiedade, né? Outros cuidados que você pode fazer, encontre um momento para relaxar. Não viva essa vida agitada. Encontre um tempinho aí para ler um livro, tomar um chá. Sabe um grande problema, queridos? Nós dizemos que não temos tempo para fazer isso, mas às vezes chegamos em casa e a título de se manter informado, passamos 40 minutos vendo notícias na televisão. E as notícias quebrou a bolsa, caiu um raio,
morreu não sei quantos, um arrastão não sei aonde, resultado, o sujeito vai dormir mais ansioso do que começou o dia. Esqueça isso. Pegue a sua Bíblia, um bom livro evangélico, prepare aquele chazinho de camomila e vá deitar na rede, aleluia. Lendo a sua Bíblia e tomando um chazinho, vai ser uma beleza contra a ansiedade. Não se deixe levar pelo ativismo, pela agitação, pelo consumismo. Você não precisa ter o último modelo de celular para poder ser alguém na vida. Você não precisa estar correndo atrás de resolver os problemas do mundo. Deixe que eles resolvam. Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Tem muita gente ativista demais aí. Não se deixe perturbar pela violência, pela competitividade, porque Deus cuida de você, aleluia. Deus chega para Abraão, Abraão talvez tivesse com medo, mas Deus, eu vou deixar a minha terra, e vou para uma terra cheia de povos inimigos. Deus diz assim, Abraão, não fique preocupado, eu sou o teu escudo, e o teu grandíssimo galardão. Abraão foi tranquilo, o quê? Deus é meu escudo, eu estou tranquilo. Deus é aquele que lhe guarda, meu irmão, aleluia. Se alguma coisa acontecer, foi por permissão de Deus, mas Ele não perde o controle de você. Deus nem pisca o olho para não perder você de controle. Ele está acompanhando a sua vida a cada instante. Não fique preocupado com essa violência, com essa competitividade, não. Apenas deixe toda a preocupação inútil nas mãos do Senhor. O que nos ensina a palavra de Deus hoje é isso. Não fique preocupado com as coisas materiais. Deus já lhe deu algo muito mais precioso que você às vezes nem para agradecer. Ninguém hoje aqui precisou comprar um balão de oxigênio para respirar. Vai saber quanto é o preço. Ninguém precisou hoje ir para uma clínica tomar banho de raio infravermelho para produzir vitamina D. Vai saber quanto custa uma sessão lá na clínica. Tudo você teve de graça. Aleluia. E você nem agradeceu por isso hoje ainda, né? Aleluia. Então Deus cuida de você. Se você não pode dar mais vida, porque a vida é Deus quem dá, por que é que você está preocupado com coisas tão pequenas, se Ele também dá a você, se Ele cuida de você? Não fique preocupado com o amanhã. O que é certo no amanhã é que Deus estará lá para cuidar de mim e de você. Aleluia. Outras incertezas eu posso ter, mas essa não. É certo que no amanhã Deus estará lá para cuidar de mim, para cuidar de você. Aleluia. Então a vida do cristão é o seguinte: faça tudo o que você puder e deixe o resto nas mãos de Deus. Aleluia. Não é para o cristão não fazer nada, é faça o que você puder. Faça o que tiver ao seu alcance. E o resto, deixe nas mãos de Deus. Descanse. Fique bem tranquilo. Vá dormir sossegado. Seu Pai está cuidando de você. Aleluia. Fique bem tranquilo. Aleluia. Se você quer se preocupar com alguma coisa, preocupe-se com o seu próximo. Preocupe-se com aquele que está próximo de você. Veja com os irmãos, com a sua igreja, veja o que é necessário. Alguém precisa da sua ajuda. Às vezes tem uma vizinha precisando só de alguém para dar uma olhadinha na criança dela enquanto ela vai resolver um problema. Às vezes tem um irmão na igreja precisando nada mais, nada menos do que um ombro amigo para desabafar. Às vezes tem alguém precisando tão somente de que alguém vá na casa dele, porque ele está precisando de uma visita para ele saber que ainda está lembrado, que ainda é importante. Você quer se preocupar? Preocupe-se com isso apenas. E deixe que o amanhã Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Aleluia. Basta a cada dia o seu mal. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Deus estará lá e Ele vai cuidar de você. Aleluia. Não podemos, como cristãos, queridos, entrar nesta roda viva. As pessoas vivem por aí muito parecidas com aqueles hamsters que estão correndo naquela gaiolinha. Corre, 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 e não sai do lugar, não resolve nada, não faz nada. Um cristão não é para viver dessa maneira. Aleluia. Porque Deus cuida de mim e de você. Aleluia. Nós vivemos às vezes preocupados com medo. A ansiedade é um medo antecipado.
temos medo. Mas a Bíblia diz, aleluia, que há um Pai no céu que cuida totalmente de nós, aleluia. Ele tem poder contra a doença. O homem mais rico do mundo não tem certeza que não vai adoecer amanhã. O crente pode adoecer, mas o que é certo é que seu Pai tem poder para curar qualquer doença, aleluia. O homem mais rico do mundo não tem certeza se amanhece com essa riqueza, porque pode haver um caos e ele então perder a riqueza. O crente tem certeza que a fonte da sua riqueza estará viva amanhã. Paulo diz, diga aos ricos desse mundo que não põem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que dá a todos, aleluia. Deus estará no seu futuro, aleluia. Você pode confiar nisso. E Ele já está no seu presente. Então entregue a Ele o seu futuro. Entregue a Ele os cuidados. Entregue a Ele a ansiedade. A nossa vida deve ser, irmãos, de uma entrega constante e completa. A cada dia surgem problemas. A cada dia você tem um motivo para orar. E para dizer, Deus, eu trouxe mais um. Fique com esse aí também. E agora eu vou descansar, aleluia. Porque o Senhor tem cuidado de nós, aleluia. Não fique ansioso, fique juntinho de seu Pai. Não fique preocupado, fique temendo a Ele e fazendo a sua vontade. Não arranque os cabelos da cabeça. Não tente encontrar tempo para resolver as coisas. Encontre tempo para estar com o seu Pai, porque é a maneira mais prática de ver a solução dos problemas. Ore, entregue ao Senhor e comece já a agradecer. Aleluia. Está difícil o problema? Marque o culto em ação de graça, porque o Senhor é aquele que pode resolver este problema. Aleluia. Ele tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra esteja no seu coração, no meu coração. Vá dormir nessa certeza. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que Deus estará lá e Ele cuida de mim. Aleluia.